E aí, tudo bem? Estamos de volta para o vídeo 10, a coisa mais linda do mundo, 10% da nossa meta batida. Estou contente. Se você não faz parte desse canal ainda, né? Se você ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se imediatamente. É apenas um clique, assim, é uma coisa muito simples e não custa nada, olha que coisa maravilhosa. Pode deixar o like na confiança, porque aqui o conteúdo é sempre de boa qualidade. Lógico, se no final você não gostar também, pode deixar ali por que você não gostou e, logicamente, me ajuda a melhorar e deixar o seu dislike também se for uma coisa que foi muito pesada para você. Bom, hoje eu decidi falar sobre TDAH. TDAH é basicamente transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso porque eu tenho certeza que alguém que está me assistindo aí tem em algum momento do dia, sei lá, ou teve em algum momento da vida, dificuldade para se concentrar. E isso é um negócio que é terrível, né, cara? Porque o TDAH ele vai te tirando a vida aos poucos, né? Ou melhor dizendo, não vou chamar de TDAH, porque eu acho que isso é só um nome que deram, mas a distração ela vai tirando a tua vida aos poucos, né? Porque a vida vai passando e chegando no final do dia você acha que, meu Deus, o que aconteceu? E você basicamente não viu as coisas passarem, né? O tempo passando, porque realmente você estava ou distraído demais, né? Ou atarefado demais, sem ter presença, né? E isso me aconteceu em 2016, né? Em 2016 eu tive um dia que foi um dia especialmente difícil, assim, eu não conseguia me concentrar, era quase como se eu estivesse em todos os lugares, em lugar nenhum ao mesmo tempo. Eu trabalhava como headhunter na época, então eu tinha que fazer muitas ligações, falar com muita gente, gerenciar muita coisa ali, e principalmente eram aqueles estímulos curtos, né? Muita coisa acontecendo. E eu realmente nesse dia não fiquei bem, né? Não estava legal. E aí uma das minhas colegas de trabalho ali, ela viu, a Larissa. By the way, Larissa, se estiver vendo esse vídeo, um abraço, tá? E ela me falou assim, cara, o que você tem? Tá tudo bem? Eu falei, olha, não tô conseguindo me concentrar. Ela falou, cara, eu tenho TDAH, eu tenho uma médica que, enfim, cuida de mim. Por que você não procura ela, tenta se, né, enfim, ver ali, se consulta com ela? E eu me consultei, fui diagnosticado com TDAH também. E ela me receitou um remédio chamado Venvance. Veja só, esse remédio é um remédio extremamente potente. Se você usa, já fez uso, cara, é um remédio que realmente funciona, tá? E eu lembro que as primeiras vezes que eu tomei o remédio, eu me sentia, cara, naquele filme Sem Limites. Não sei se você já assistiu, é um filme com Bradley Cooper e com Robert De Niro. E realmente fiquei assim, maravilhado com os efeitos daquele negócio e tudo mais. Só que passado uma semana eu já sentia no meu corpo, fisicamente, eu já me sentia muito mal, já não me sentia bem. E é o que eu decidi fazer, né? Logicamente, pensando ali comigo mesmo, eu comecei a reparar algumas coisas. A primeira coisa foi que aquilo não estava me fazendo bem, então eu ia dar um tempo de tomar o remédio. Realmente parei de tomar o remédio. Mas a outra coisa foi perceber que, por exemplo, na minha visão, e aí me diga também como é que você vê isso, se você tem essa dificuldade. Mas na minha visão, a minha mente era como uma tela de cinema. Imagina que é uma tela mental. E o que acontecia é que no filme que estava passando na minha mente, é como se as imagens mudassem muito rápido. Mudava rápido, 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 rápido. Eu não conseguia prolongar, não conseguia prestar atenção, porque a imagem mudava muito rápido na minha tela mental. E se você parar para reparar, nos filmes hoje em dia é basicamente isso, né? A câmera treme, corta para um lado, corta para o outro, corta para um lado, corta para o outro, bota a música, isso e aquilo outro. É um excesso de estímulo. E eu comecei a reparar isso. Então, a minha mente ela estava bagunçada ali, ela estava cortando muito rápido. E o que eu decidi fazer foi, ao invés de simplesmente permitir que aquele monte de cena fosse mudando na minha tela mental, eu decidi funcionar como se fosse um diretor do filme. E, basicamente, prolongar não só os meus períodos de atenção, mas educar a minha mente para que aquilo se tornasse uma coisa comum para ela, ao invés de ficar toda hora sendo uma coisa picotada. Porque eu tenho certeza que você que está me assistindo também, além de assistir esses filmes que passam hoje, enfim, na Netflix, etc e tal, e que são muito cortados, né? A coisa tem que ser muito rápida, etc e tal, para não gerar tédio. Parece que o tédio, ou essa coisa de ficar concentrado durante mais tempo, gera um tédio muito grande. Então tudo hoje é muito rápido, então é short, é TikTok, e naquela época isso era verdade para mim também. Imagina que além de todo esse dia a dia picotado, fala uma coisa, fala outra, aí fala com alguém, aí muda o tópico, etc e tal. Eu tomava café pra caramba, fazia várias coisas, treinava, etc e tal, e tinha pouca profundidade de atenção naquilo que eu estava fazendo. Os momentos que eu estava normalmente mais concentrados eram os momentos que eu estava ou praticando algum tipo de esporte, alguma atividade física que me obrigava a ficar ali concentrado,
ou então quando eu estava realmente fazendo sexo. E isso foi uma coisa que eu fui anotando mesmo na minha vida. Então, o que eu decidi fazer naquele momento, que eu decidi ser diretor da minha atenção, foi adotar hábitos diferentes. Então eu fui procurar entender como é que você concentra, você ganha controle da sua atenção, ou retoma o controle da sua atenção, e como é que você fortalece isso. Porque imagina que sua atenção é como se fosse um músculo. Para eu fazer isso aqui, eu preciso me concentrar antes no que eu quero falar para você, preciso me concentrar no que está acontecendo aqui, preciso fazer, por exemplo, algumas anotações acerca do que eu gostaria de falar e concatenar isso de uma maneira lógica. Então é lógico que para tudo isso eu preciso de atenção. Então, quanto mais forte a minha atenção é, quanto mais músculo eu tenho, né, quanto mais músculo de foco eu tenho, melhor. Eu fui procurar quais eram as técnicas que eu poderia utilizar, quem é que era muito bom naquilo ali, e como é que eu poderia fazer, né, então, essa direção da minha atenção de uma maneira mais produtiva. E para isso, algumas coisas eu parei de fazer e outras coisas eu comecei a fazer. Então, algumas coisas que eu parei de fazer, a primeira delas foi diminuir a quantidade de café. A quantidade de café para mim era muito importante e é importante dizer que esse é o meu caso. Talvez para você o café te ajude a ter mais atenção, eu não sei. Mas a forma como eu consumia café e a forma como o café me afeta realmente não me faziam bem. Primeiro porque eu consumia muitos cafés ao longo do dia. Eu posso tranquilamente aqui dizer que eu tomava 4, 5, 6 cafés expressos às vezes por dia, o que é bastante café, muito café realmente. E uma coisa importante é que eu sou uma pessoa que metaboliza café devagar, ou seja, existem metabolizadores rápidos de cafeína e metabolizadores lentos de cafeína. Eu sou um metabolizador lento. O meu pai, por exemplo, já é um metabolizador rápido. Meu pai ele consegue tomar café horas antes de dormir e nada acontece, é como se ele não tivesse tomado nada. E se eu tomar café horas antes de eu dormir, eu simplesmente não durmo mesmo. Ou então acordo no meio da noite porque aquele negócio me deixa muito acelerado e o meu processamento de cafeína ele é bem mais lento. Naquela época eu não sabia disso, eu descobri isso depois. Mas isso foi uma coisa que eu parei de fazer. Outra coisa que eu parei de fazer foi basicamente, né, acompanhar. Eu assistia muito vídeo, adorava assistir Netflix, cara, adorava. E aí eu comecei a perceber que aquele hábito é um hábito muito raso, você concorda? Porque você tá ali assistindo, mas aí corta. O tempo inteiro tá cortando e a tua atenção, ou o teu músculo mental, por exemplo, né, o teu músculo de foco, ele vai se enfraquecendo, ele naturalmente vai se enfraquecendo, porque o tempo inteiro tá cortando coisa. E, lógico, quando eu parei de assistir esses vídeos, assistir vídeo curtinho, etc., eu tinha que migrar, ou, digamos assim, transformar aquele momento de lazer numa coisa que me ajudasse mais a ter foco. Então, algumas coisas que me ajudaram a ter foco foi, por exemplo, jogar xadrez. Eu comecei a jogar no chess.com aí, se você não conhece chess.com, conheça, é bem bacana, eles explicam lá, eles ensinam para você como jogar. A outra coisa que eu comecei a fazer foi a ler mesmo, né? Então, a ter mais momentos de leitura ao invés de ter momentos de assistir vídeo. Sempre gostei muito de ler, mas o que eu fiz foi aumentar o tempo de leitura e praticamente reduzir a zero o tempo realmente de consumo de audiovisual. Especialmente porque, vamos e venhamos, assim, a qualidade dos vídeos hoje em dia, a qualidade, enfim, dos filmes, ela está muito sofrível também. Então isso foi uma coisa que me ajudou bastante. E a terceira e última coisa foi levar as coisas até o fim. Então imagina que eu começava uma atividade e no meio eu cortava e ia fazer outra, cortava e ia fazer outra, cortava e ia fazer outra, cortava e ia fazer outra. E aí, para conseguir fazer isso, então, de pegar uma atividade e levar até o fim, é lógico que, eventualmente, você vai ter que se indispor em alguns momentos com algumas pessoas. Porque dizer não acaba sendo um big problem para algumas pessoas. Então, se você fala, cara, eu preciso terminar de fazer isso aqui, às vezes a pessoa vai ficar incomodada com você. Um bom exemplo é aquela pessoa que fala, você tem 5 minutos? Aí você fala, pô, não. Repara, isso pode parecer uma coisa muito pequena, mas para tua atenção vai fazer muita diferença. Se você combina com a pessoa, fala, cara, eu não tenho 5 minutos agora. Eu preciso terminar uma coisa aqui, mas a gente pode falar daqui a pouquinho. Cara, você vai ver que isso faz uma diferença absurda na tua qualidade de vida e na tua qualidade de execução mesmo. Do que você está fazendo ali acaba melhorando muito. Na minha realidade ali, na realidade que eu tinha na época, era muito difícil fazer isso, porque o tempo inteiro você estava lidando ali não só com a tua disponibilidade, mas também com a das pessoas, e eu consegui reduzir, mas não consegui, logicamente, eliminar completamente isso. Mas só o fato de melhorar esse ir do início ao fim, sem ficar picotando o negócio, cara, fez muita diferença. Então, essas são as coisas que eu parei de fazer. Agora, as coisas que eu comecei a fazer. Eu passei a fazer anotações todos os dias. Então, ou de manhã, bem cedinho, quando eu acordo, ou à noite.
Nesse momento, eu estou fazendo anotações, né? Estou fazendo anotação todo dia de manhã. Então, 5 e pouca, um pouquinho antes de ir para academia, eu faço. Olha aqui, ó. Tá rendendo. É uma coisa muito boa porque te ajuda a pensar a respeito do que aconteceu, se concentrar por alguns minutos, porque você vai estar fazendo aquilo ali, mas mais do que isso, te ajuda a criar esse movimento de refletir acerca do que aconteceu. E você vai perceber todas as vezes que você ficou ausente, digamos assim, que você não estava prestando atenção, você vai perceber que na hora de escrever você não vai ter conteúdo. E aí você vai se perguntar, cara, por que eu não sei o que escrever? E você vai, com certeza absoluta, notar que você estava alheio, né? E basicamente você vai voltar ali para, digamos assim, no próximo dia, você não vai querer ficar passando por essa situação o tempo todo, você vai começar a prestar mais atenção. Então, esse movimento de anotar foi um negócio, assim, sensacional. Eu tenho um monte de caderninho aqui, vai ter mais ainda. Uma outra técnica que eu aprendi que é extremamente simples, assim, muito simples, qualquer um consegue fazer em qualquer lugar praticamente, é meditação transcendental, né? MT. Eu aprendi com o Kleber Tani, no Rio de Janeiro. É um cara, porra, fantástico, assim, formidável. Mas é uma coisa extremamente simples. Então eu faço 10 minutinhos antes de começar a trabalhar, uma coisa que ajuda pra caramba. Então no iniciozinho da manhã ali, 10 minutinhos. E 10 minutinhos antes de dormir, cara. Pô, não tem como você dizer que você não consegue, assim, cuidar de você 10 minutos, sacou? Realmente não tem como, porque você gasta muito mais do que isso rolando ali feed de rede social. Então, isso foi um negócio que eu fiz e que, assim, ajuda demais, assim, ajuda muito mesmo. Se você tiver a oportunidade de conhecer meditação transcendental ou qualquer outro tipo de meditação, eu tenho certeza absoluta que assim, você vai ficar maravilhado. Mas meditação transcendental é muito simples, é uma coisa muito eficiente e que você consegue fazer assim com poucos minutos um efeito absurdo, assim, de tão bom para a sua vida. E a terceira e última coisa, para ficar aqui, né, no básico, foi diminuir a quantidade de ruído e aumentar o tempo de silêncio ao longo do dia. Comprei tampãozinho de ouvido mesmo. Se você às vezes não repara, aqui no vídeo dá para perceber. O lugar onde eu moro é muito ruidoso, passa muita gente. Eu moro de frente para a rua. Então você precisa encontrar esse espaço também de tranquilidade, porque o ruído ele faz mal para você. E aqui tem muito ruído. Nos outros lugares tinha muito ruído. Eu trabalhava nos lugares que eram muito ruidosos. Tinha gente falando do meu lado, praticamente gritando. E isso mexe muito com a sua constituição, sem dúvida nenhuma. Imagina que o teu cérebro, quando você, por exemplo, está meditando, o teu cérebro ele entra em coerência. É uma coisa linda. Se você, quando fazem esse acompanhamento, né, na mente humana, eles colocam uma série de eletrodos aqui e vão acompanhando ali as ondas cerebrais. Elas entram em harmonia, fica aquela coisa lindíssima, assim, uma coisa bem coerente. E quando você tá com um monte de ruído, etc e tal, o que acontece é que aquilo vai tirando a tua coerência mesmo. Então, ouvir música de péssima qualidade, ouvir esses batidões, cara, isso acaba com você, realmente você acha que não, porque você está lá se mexendo, tá mexendo o corpinho, etc. Mas isso tem um efeito no seu cérebro que não é dos melhores. E eu diminuí não só o ruído, né, melhorei a qualidade dos sons, né, tanto quanto possível, mas além de diminuir os ruídos, eu aumentei o espaço de silêncio. E, assim, lutei para isso mesmo, né? Não só de me colocar em posições onde eu consegui estar mais em silêncio, mas também, às vezes, até de comprar tapa-ouvido mesmo, sabe? Aquele negócio de botar no ouvido aqui para conseguir reduzir o ruído. Eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso, eu não consegui fazer isso em tempo integral, não consigo até hoje, mas quanto mais você alarga esses tempos de silêncio, porra, muito melhor. Em linhas gerais, essa foi a minha trajetória até aqui. Me ajudou muito não tomar o remédio realmente não me fazia bem, e eu me incomodava muito o fato de que tomando aquele remédio, eu precisaria ficar basicamente dependente dele. É um remédio que você começa a tomar, mas você não sabe quando você para de tomar. Então, isso foi um ponto importante na minha decisão. Eu acho que realmente eu fiz uma boa escolha. Eu decidi educar minha mente, porque eu comecei a perceber que ela estava funcionando como uma criança mimada. E quando eu dava o remédio para ela, eu basicamente estava reforçando isso. Estava deixando ela mais fraca, mais mimada, e basicamente eu não tinha controle daquilo. Eu não sou médico, então não posso recomendar que ninguém, enfim, tome ou deixe de tomar remédio. Isso aqui não é a ideia do vídeo, o vídeo é basicamente um compartilhamento de uma experiência pessoal. Mas eu recomendo a você que mesmo que você faça uso de remédio, etc e tal, tente fazer esses movimentos que eu estava explicando aqui, porque sem dúvida são movimentos de higiene mental.
movimentos que não vão te prejudicar de forma alguma. Não tem nenhum tipo de contraindicação para você fazer meditação transcendental, para você aumentar o seu espaço de silêncio, para você cuidar mais de você mesmo e fazer anotações. Porque isso aumenta a tua força, teu músculo mental, o teu músculo de foco, de atenção, ele vai ficando mais forte, você vai naturalmente percebendo que você vai ficar mais satisfeito, vai ganhar mais qualidade de vida, porque você vai ver a sua vida acontecendo, você não está distraído enquanto a sua vida passa. Então, eu queria compartilhar isso com você. Esse é o vídeo 10, eu espero que tenha sido útil. Compartilhe aí com pessoas que você acha que podem se interessar pelo assunto. Se você gostou, se você tem alguma opinião, deixe aí nos comentários também, vai ser um prazer ouvir. E a gente se vê no vídeo 11. Um abraço, tchau, tchau.